Olá a todos. O objetivo desta apresentação é despertar a curiosidade de vocês pelo Flutter e explicar por que que eu considero que vocês devam adotar o Flutter caso queiram seguir pelo mercado de desenvolvimento móvel. Vamos lá para uma pequena contextualização. Existe um problema em todas as áreas da computação, que é uma problemática em se adotar novas tecnologias para um público geral. E com novas tecnologias eu me refiro a várias coisas. Pode ser uma nova linguagem, ou uma nova arquitetura, ou um novo sistema operacional. E grande parte dessa dificuldade de se adotar novas tecnologias se dá porque o mercado está amarrado a tecnologias antigas e a troca por uma tecnologia nova é quase que inviável. Por quê? Porque demanda um esforço coletivo em larga escala. Vou dar um exemplo para vocês. Os sistemas operacionais para desktop, em sua grande maioria, estão utilizando a arquitetura de processadores x86, que é a arquitetura da Intel. Mas nós sabemos que hoje em dia tem a arquitetura ARM, que ela é muito mais eficiente que a x86. Então eu pergunto para vocês, por que que a Microsoft, que é dona de mais de 90% dos sistemas operacionais para dispositivos móveis, não adota a arquitetura ARM no seu sistema, com o objetivo de melhorar a qualidade do produto deles? Por que que a Microsoft não faz isso, se a ARM é mais eficiente? A resposta é simples. Eles querem sim melhorar a qualidade do seu produto, mas eles não podem, porque o que dá valor ao Windows não é o seu desempenho, não é a sua economia, é o seu ecossistema de aplicativos. E se você mudar a arquitetura do processador, os seus aplicativos precisam ser refeitos e isso demanda um grande esforço coletivo por parte dos desenvolvedores. E esforço coletivo em larga escala só não funciona no mundo real. E esse cenário aqui, que impossibilita a evolução dos hardwares, também acontece nos softwares, consequentemente nos sistemas operacionais para dispositivos móveis. Eu vou dar um exemplo aqui em mobile para vocês entenderem. Os principais sistemas operacionais para dispositivos móveis são Android e iOS. O Android é baseado no núcleo do Linux, o iOS é baseado no macOS. E tanto o Linux quanto o macOS são baseados no Unix. Então perceba que os dois sistemas operacionais meio que têm uma base, entre aspas, arcaica, porque eles descendem do Unix. E embora o Unix não seja um sistema ruim, até porque vários hoje em dia são baseados nele, hoje em dia, atualmente, nós temos a capacidade de desenvolver uma base melhor, um sistema melhor. Então, por que que a gente não faz isso? O Android, por exemplo, é baseado em Java, que, embora seja uma linguagem muito boa, não é a melhor das linguagens para se reger um sistema operacional. Então, por que que a gente não cria um sistema melhor sem Java? Vocês já sabem a resposta, né? A alta dependência dos aplicativos, né? O ecossistema que tem que ser mudado e o esforço coletivo para fazer a transição. Esse esforço não acontece. E é para resolver esse problema de se adotar novas tecnologias, de fazer um upgrade nos nossos sistemas, é que eu, pessoalmente, acho que surgiu o Flutter. Hoje em dia, o Flutter está com uma determinada proposta de ser um framework para desenvolvimento móvel, mas eu acredito que o objetivo obscuro, por debaixo do tapete, seja esse que eu estou apresentando para vocês agora. E no final dessa apresentação, vocês vão entender como que o Flutter vai fazer isso. Então vamos lá, que isso foi só a introdução. Mas antes de falar do Flutter, eu acho importante a gente ter uma noção dos tipos de desenvolvimento que existe hoje no mercado móvel. São basicamente três: desenvolvimento nativo, híbrido e o nativo multiplataforma. Vou explicar cada um deles para vocês agora. O desenvolvimento nativo funciona da seguinte forma. Basicamente, nós temos dois projetos com linguagens e ferramentas específicas de cada sistema. Nós criamos dois aplicativos distintos, porém muito semelhantes, exercendo as mesmas funções, e cada aplicativo se comunica diretamente com o seu sistema operacional. As vantagens desse tipo de desenvolvimento são basicamente o desempenho e as desvantagens, o tempo para se desenvolver dois aplicativos em vez de desenvolver só um, e o custo. Se o tempo é maior, o custo daquele projeto também vai ser maior. E o desenvolvimento híbrido funciona da seguinte forma: você tem um projeto, você desenvolve um código, o projeto é único, você cria um aplicativo que ele é lido pelo sistema operacional através de um intermediário. Em sistemas operacionais, esse intermediário entre o sistema e o aplicativo muitas vezes
é um navegador. E o aplicativo por debaixo dos panos é apenas um site que está sendo interpretado por um navegador. A vantagem desse tipo de desenvolvimento: ele é barato e muito rápido se comparado ao desenvolvimento nativo. Mas desvantagens: a gente tem um desempenho é muito inferior, já que ele não se comunica diretamente com o sistema operacional, e a falta de funcionalidades, porque o navegador, nesse caso, não vai fornecer acesso aos recursos do sistema tão bem, como câmera, GPS, armazenamento interno. Ele até consegue fornecer, mas de uma maneira bem pobre, se comparado ao nativo. O desenvolvimento híbrido ele é melhor utilizado nos desktops. A gente tem Java, o Unity, por exemplo, fazem isso há muitos e muitos anos, só que o intermediário deles, em vez de ser um navegador, é uma máquina virtual. E uma máquina virtual se comunica muito melhor com o sistema do que um navegador. Em dispositivos móveis a gente também tem máquinas virtuais como intermediário, mas de qualquer forma, tanto máquina virtual ou navegador nunca vai chegar nem perto do desenvolvimento nativo. E finalmente chegamos ao desenvolvimento nativo multiplataforma. Ele é o melhor dos dois mundos. Funciona da seguinte forma: você tem um único projeto que utiliza um framework, uma linguagem, e desse projeto você magicamente tira duas aplicações nativas, duas aplicações que se comunicam diretamente com o sistema operacional e basicamente idênticas. E ele só tem vantagem, basicamente. Tem as vantagens do desenvolvimento híbrido, onde ele é barato e rápido de se desenvolver, e tem a vantagem do nativo, onde ele tem um desempenho muito bom. Eu não coloquei nenhuma desvantagem, que embora ele tenha um desempenho inferior ao nativo de fato, ele é tão próximo, mas tão próximo que eu acho a diferença irrelevante. Eu posso afirmar pelo Flutter, eu não posso afirmar pelo React Native, que eu não conheço o desempenho. Falando em React Native, ele é o framework para esse tipo de desenvolvimento multiplataforma mais utilizado hoje em dia. Foi criado pelo Facebook lá em 2015. Muitas empresas utilizam React Native, Nubank, Facebook, Instagram, WhatsApp e tal. Mas para quem conhece o React Native de fato, sabe que por debaixo dos panos ele é nativo de fato, porque existe uma ponte chamada ponte entre o aplicativo e o sistema operacional que faz a tradução das chamadas de sistema para aplicativo. Então ele não se comunica diretamente com o sistema operacional de forma nativa, mas ainda assim é muito melhor que uma máquina virtual, muito melhor que muita coisa que a gente tem por aí. E é nesse tipo de desenvolvimento aqui que entra o Flutter. Flutter é um framework desenvolvido pela Google, ele é nativo multiplataforma, como eu acabei de apresentar para vocês, mas eu não vou falar de Flutter agora porque eu acho importante a gente falar do coração do Flutter, do motor que rege o Flutter, que é a sua linguagem de programação Dart. Então vamos falar de Dart. Dart é uma linguagem de programação que foi anunciada pela Google lá em meados de 2011 e o seu objetivo inicial era de substituir o JavaScript como a linguagem principal embutida nos navegadores. Mas assim, tentar desbancar o JavaScript não é uma ideia muito boa. O JavaScript está vivo e forte até hoje. Então, Dart já não foi muito bem recebido só pela sua proposta. Por conta disso, só em 2013 foi lançada a Dart 1.0, saiu a sua versão estável. Mas continua a mesma coisa, foi um fracasso. Mas ele não foi um fracasso por ser ruim, muito pelo contrário. Dart possui características únicas e inovadoras, mas é aquilo que eu falei no começo da apresentação. Ser melhor não é o suficiente para fazer sucesso, não é o suficiente para acontecer aquele grande esforço coletivo em larga escala. Mas a Google tinha algo muito bom em mãos e não desistiu. Foi aí que em 2018 saiu um reboot do Dart, a versão 2.0, que foi totalmente refeito com a proposta inicial agora de ser uma linguagem para desenvolvimento móvel do framework Flutter. Então, quando a gente junta o Flutter com o Dart, a gente tem a magia acontecendo. Eu acho importante dizer para vocês como que essa magia acontece. Porque eles foram feitos de uma forma que facilita o mapeamento de todas as suas funcionalidades para qualquer outra linguagem. Então, quando você está programando em Flutter para desenvolvimento móvel, o que acontece é o seguinte: você tem um projeto em Flutter e Dart, e para iOS, por exemplo, Dart é totalmente mapeada para Swift. O seu aplicativo ele é compilado em Swift e, portanto, ele é nativo, já que Swift é uma linguagem nativa do iOS, ele se comunica diretamente com o sistema operacional. A mesma coisa para Android. O Dart ele é totalmente mapeado para o Kotlin, que é uma das maneiras nativas de se programar para Android, e seu aplicativo é nativo, pois ele se comunica diretamente com o sistema operacional.
Enganam-se aqueles que acham que a Google deu um tiro no próprio pé ao lançar Flutter e Dart para desenvolvimento móvel, sendo que eles já tinham Kotlin para desenvolvimento móvel, então eles estariam concorrendo consigo mesmo, mas não é verdade. Por conta do Flutter, o Kotlin vai ser utilizado mais do que nunca, só que não diretamente, né? Indiretamente através do mapeamento de Dart, mas o Kotlin vai ser mais utilizado do que nunca agora. Então a gente tem aqui o Flutter Mobile, né, desenvolvimento Android e iOS, e o que eu não contei para vocês é que também existe o Flutter Desktop para desenvolvimento nativo, ênfase em nativo, não tem máquina virtual aqui, para Windows, Linux e macOS. E como se não fosse suficiente, a gente também tem um Flutter Web, que cria um aplicativo nativo também para web, e o Dart ele é totalmente mapeado para JavaScript. E tudo isso a partir de um único projeto com um único código. Isso é muito bonito. Então vamos analisar esse cenário aqui. Perceba que nós temos um ecossistema da Google que engloba todas as plataformas com quase todos os tipos de desenvolvedores. E se esse ambiente for adotado em larga escala, vocês percebem que nós abrimos margem para a Google criar um novo sistema operacional com novas tecnologias. Aí vocês podem me perguntar como? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou explicar como. Já fazem anos que a Google vem desenvolvendo um novo sistema operacional chamado Fuchsia OS. E o Fuchsia promete estar presente em uma infinidade de dispositivos, mas o seu apelo para o público geral é mesmo nos telefones celulares e nos computadores pessoais. Ele é um sistema totalmente feito do zero, não é baseado em nada que nós conhecemos, não é baseado no kernel do Android, nem do Linux, nem do Unix. Ele é baseado em um núcleo próprio chamado Zircon. E o Zircon ele é um microkernel novo, né, que foi escrito em C e C++, Python, Go, Rust e Dart. Perceba que com essas 5 linguagens você consegue fazer basicamente tudo em um sistema operacional. C e C++ ele é utilizado para o desenvolvimento nativo do sistema, Python é utilizado para a criação de alguns scripts, Go é utilizado para fazer a conexão com rede e internet das coisas, Rust ele é utilizado para escrever parte do núcleo, e de todas essas linguagens aqui, Dart é a única que faz a interface gráfica. Então eles apostaram toda a interface do novo sistema operacional deles em Dart. E perceba o seguinte também, essas 3 últimas linguagens aqui, elas são relativamente muito novas. Go surgiu em 2009, Rust surgiu em 2010 e Dart surgiu em 2011. Aliás, para quem não conhece Rust, eu acho uma linguagem muito da hora para vocês estudarem. Ela tem uma característica mágica de fazer limpeza dos dados na memória RAM, só que sem utilizar garbage collector, como as linguagens de hoje em dia fazem. É muito lindo, Rust é muito da hora. Mas, obviamente, com tantas linguagens novas, nativas do sistema, com um núcleo totalmente novo, que não é baseado em nada que nós conhecemos, com uma arquitetura de sistema nova, etc., você não vai conseguir rodar os seus aplicativos de Android e iOS no Fuchsia. E isso é um problema, porque a gente sabe que o ecossistema de aplicativos é o que valoriza o sistema operacional. Mas temos um grande mas aqui. Vamos dar uma olhada no ecossistema que o Flutter está criando. Então esse aqui é o ecossistema, você tem aqui um único projeto em Flutter e Dart que compila nativamente para várias plataformas, abrangendo vários tipos de desenvolvedor. E se você for um desenvolvedor Flutter e tem um aplicativo Flutter, você com quase zero de trabalho vai conseguir compilar esse aplicativo de forma nativa para o Fuchsia OS quando ele for lançado. A gente só vai adicionar mais um detalhe aqui no gráfico. E é dessa forma que a Google pretende resolver aquele problema lá do início da apresentação, o problema de migração para as novas tecnologias. Afinal, se você já tem um ecossistema em Flutter, você não precisa se preocupar em fazer a migração para o Fuchsia. O esforço para isso é mínimo. Então, essa estratégia da Google de ter um ecossistema em Flutter implica em ter um ecossistema em Fuchsia. E faz sentido sim essa estratégia, porque se você parar para pensar, esse foi o grande problema do Windows Phone. A Microsoft ela fez um bom sistema para celular, o Windows Phone tinha um bom desempenho e um ótimo custo energético, principalmente, mas ele não tinha aplicativos. Todos os aplicativos precisavam ser refeitos para funcionar no Windows Phone.
a gente precisava daquele esforço coletivo que não funciona. A Microsoft até tentou arrumar um jeito de rodar os aplicativos Android no sistema, mas juridicamente isso não deu certo. E esse é um problema que a Google não vai enfrentar, já que o seu sistema não possui nenhuma correlação com Android ou iOS. Nós já temos muitas empresas grandes migrando para o Flutter, como a Nubank, e até as grandes que não migrarem vão conseguir desenvolver rapidamente para o Fuchsia, usando o Flutter, porque o Flutter fornece um ambiente de desenvolvimento muito bom e muito rápido. É uma aposta muito grande que a Google está fazendo, mas se isso der certo, a gente vai ter um novo sistema operacional presente em todos os tipos de dispositivos, né? Seja mobile, notebooks, computadores desktop, até dispositivos embarcados, como modems vai ter o Fuchsia, e com o melhor que as novas tecnologias, os novos métodos de se programar, de se fazer sistemas, têm a nos fornecer atualmente. Então é isso, eu espero ter instigado a curiosidade de vocês para aprender Flutter. E eu vou dar um exemplo prático para vocês aqui de como esse ecossistema está funcionando atualmente.